No vídeo de hoje eu vou mostrar uma ferramenta do site Doutor Finanças que irá te ajudar a ter uma base para saber se você consegue ou não financiar o seu imóvel cá em Portugal. Eu sou Luiz Pimenta, criador do canal, e trago assuntos relacionados a Portugal e também a compra e financiamento de imóveis cá em Portugal. Então, antes de mais, esse site Doutor Finanças, ele tem várias funcionalidades, entre uma delas é te ajudar a encontrar o melhor crédito para você financiar o seu imóvel. E recentemente eles lançaram uma calculadora que na verdade é uma simulação que você informa os seus dados, idade, rendimento, valor de entrada que você tem, e ele cria alguns cenários possíveis, claro, tudo comprovado, você com sua devida documentação, seus documentos de imposto de renda, entre outras coisas. Caso você tenha tudo isso, eles mostram, informam o cenário possível que você pode ter, e caso você queira, você pode até mesmo avançar o pedido com eles, e eles tratam de ir atrás dos bancos e fazer a melhor simulação e retornar para você caso o seu crédito seja aprovado ou não. Então vamos fazer uma simulação aqui que você terá uma base para entender como funciona, e vou deixar o link aqui na descrição para que você mesmo faça vários cenários, várias simulações para tentar perceber aí como que está o seu momento atual. Então vamos à tela. O site é esse, ó, do Doutor Finanças, ele já cria esse simulador. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você depois fazer com calma, mas vamos fazer algumas simulações aqui para você perceber como que funciona. Aqui à esquerda ele traz alguns detalhes, ó, relativo aos proponentes, que são as pessoas que irá dar a entrada nesse financiamento, que irá fazer a simulação. Quando tem mais de um, às vezes é marido e mulher, pai e filho, pai e um fiador, mãe e fiador, enfim, se for mais de uma pessoa, eles pedem a idade do mais velho. Então vamos simular aqui uma pessoa de 40 anos, por exemplo. Por que disso? Porque nos bancos eles simulam até um limite de idade. Se eu não me engano, é 75 anos. Então, quanto menos você tiver de idade, mais é seu prazo de financiamento. Quanto mais idade você tiver, menos é o seu prazo de financiamento. Por isso que ele pega aqui que ele sempre vai considerar o mais velho. Agora, o rendimento mensal líquido do agregado, ou seja, todos que trabalham na família, você soma aqui. Vamos fazer uma simulação mais ou menos aqui 1.800 euros. Estou a simular aqui que duas pessoas ganham 900 euros. Pode ser mais, pode ser menos, mas depois a gente trabalha com um valorzinho um pouco maior aqui. E aqui, se você já tem algum outro empréstimo, às vezes um empréstimo de um carro, um telemóvel que você financiou, umas férias, você coloca aqui. Nesse caso, não tem. Aqui é detalhes padrão, quando você está comprando a primeira moradia, que pode ser aqui a própria permanente. Portugal, a taxa, se você prefere a fixa, a mista ou a variável. Vamos manter a mista, que é a mais comum atualmente, devido à alta taxa dos juros. Eles estão colocando essa mista, que você paga um valor fixo por um determinado período de anos, e depois ela volta a ser a variável. Mas isso depois o banco te explica. E aqui abaixo, os capitais próprios. Ó. Aqui que está o segredo. Todo o impacto do seu financiamento tem relação com esse capitais próprios, que nada mais é do que a sua entrada. Já saiba que quanto mais entrada você tiver, mais chances você tem de ter o seu crédito aprovado. Quanto menos, vai ter uma dificuldade porque vai limitar o valor total do seu crédito. Às vezes você vai conseguir uma casa com baixo valor devido ao seu valor de entrada. E quanto mais você tiver, melhor. Vamos fazer então aqui, ó, com esse mínimo que ele pede, que é 7.500 euros, e clique em simular. Ele vai fazer o cálculo, ó. E já à direita, ele mostra o valor a considerar. Ele cria três cenários que eu achei muito interessante, que é o cenário recomendado, o alternativo e o limite. O que isso significa? A sua taxa de esforço. Se você não sabe, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre a taxa de esforço, mas nada mais é o quanto que os seus rendimentos ficam comprometidos. Por exemplo, se você encontrasse um imóvel nesse valor, a sua parcela seria 174 euros, ou seja, comprometeria 9% do seu salário, que seria uma taxa de esforço saudável. Ó. Ou seja, quanto mais você compromete o seu salário, a sua taxa de esforço fica menos saudável.
Isso aqui é o valor que ele considera recomendado. Porém, o cenário alternativo, ó, que no limite, que é o recomendado pelos bancos, que você não ultrapasse 35% do seu salário, esse aqui seria o cenário alternativo, ou seja, você poderia buscar aí um imóvel nesse valor de até 184 mil euros, só que nesse cenário aqui, veja que os capitais próprios, que a sua entrada, ela também aumenta. Aqui ele dá os detalhes, ó. Você gastaria nesse cenário 10% de entrada, que é o mínimo aí que os bancos financiam, e depois tem mais as documentações, ó. Então você precisaria de 26 mil euros para comprar um imóvel nesse cenário de 184 mil euros. E aí o valor da sua prestação seria 630 euros por mês. Só que, claro, você teria o seu próprio imóvel. Muitas pessoas pagam até mais do que isso de aluguel. Então, é um ponto que você pode considerar. Claro que você vai precisar do valor de entrada, não tem como fugir isso, e é automático. Quanto maior o valor do imóvel, mais vai ser o valor de entrada. Quanto menor o valor do imóvel, automaticamente menor o valor de entrada. Não sei se você já viu um vídeo que eu criei aqui para o canal, mas eu vou deixar ele aqui linkado para você ver uma simulação que eu fiz de imóveis com valor abaixo dos 100 mil euros. Ou seja, se você supostamente conseguir encontrar um imóvel de 80 mil euros, a sua entrada vai ser de 8 mil euros, que são os 10% no melhor do cenário. Sabemos que tem bancos que financiam 90%, outros são 80%, outros são 70%. Tudo vai depender da sua condição atual em Portugal. Se você está a trabalhar em termo fixo, se não é contrato, se é recibos verdes, se não é recibos verdes. Então, dependendo do seu cenário, é o valor que o banco vai liberar. Então, assista o vídeo que eu vou deixar aqui também para você ter uma base e depois aí começar a se planejar para você financiar o seu imóvel. E o cenário limite aqui que ele mostra, ó, é o valor no limite mesmo que você já comprometeria 40% do seu salário, mas você poderia chegar então a 210 mil de financiamento, porém precisaria ter 30 mil euros de entrada. É um valor aí até um pouco elevado nos dias de hoje. Sabemos que para juntar esse valor aqui demoraria um pouco mais de tempo, mas fica aqui para você ter uma base. Vamos fazer novamente outra simulação aqui, ó, aumentando o rendimento dos agregados. Por exemplo, vamos supor que é um casal, às vezes tem um filho ou não, mas vamos supor que uma pessoa ganha 1.000, a outra ganha 1.500, então vamos trabalhar com 2.500 euros. Aqui mantém, zero de entrada, e por algum motivo conseguiu juntar então 10 mil euros para dar de entrada no imóvel. Clique em simular, voltando para o cenário recomendado, ó, aqui ele indica que o valor recomendado seria um imóvel de 73 mil euros. Por quê? Porque não comprometeria nem 10% do seu salário a sua prestação. Olha aqui, o valor da prestação daria 249 euros se você encontrasse um imóvel de 73 mil, dando apenas 10 mil euros de entrada, que ficaria 7 mil no valor do imóvel e 2.600 na documentação, que é todos os custos envolvidos, seja do banco, seja da escritura, de todos os valores envolvidos. E aqui no cenário alternativo, um imóvel até 256 mil, possivelmente o banco liberaria. Tudo isso aqui é uma simulação, de acordo com a base de dados que eles têm, com as informações que eles trabalham com vários bancos, e também automaticamente aumentaria o valor de entrada, ó, quase 40 mil euros, sendo que 25 é o valor da entrada, que seria os 10%, e 13 é o valor de impostos. Impostos, escritura, despesas com banco e etc. E aqui abaixo também ele já deixa detalhado qual taxa de juros seria, o prazo e todas as outras condições, ó. E o interessante é, caso você goste de algum tipo de simulação que você fez aqui, supondo que você tenha aqui o valor considerável de rendimentos, a idade e um valor de entrada, você pode já clicar nesse botão Fale com o Doutor Finanças, que eles vão fazer o contato com você, pedir todas as suas documentações, comprovativos, imposto de renda e etc. E aí eles já dão seguimento com o banco. E fica mais essa dica aqui no canal para você que me acompanha, para você que tem aí a intenção de financiar o seu imóvel cá em Portugal,
Faça essa simulação com calma, coloque os seus dados reais para você ter uma base aí para saber se você vai conseguir financiar já ou vai ter que juntar um pouco mais de dinheiro para ser o seu valor de entrada. Então faça simulações e depois deixe aqui nos comentários o que você achou, se essa calculadora, se esse simulador é útil para você, se você gostou desse tipo de vídeo. Deixe também o feedback aqui nos comentários e encaminhe esse vídeo para alguma pessoa que você acha que faça sentido, já que aquela pessoa às vezes pode estar pagando aí bem mais do que o valor de uma parcela do imóvel. Então mostre isso, mostre essa opção que ela pode ter aí para batalhar e conseguir financiar o seu imóvel cá em Portugal. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até o próximo.